E vamos lá para mais um Liga da Política. Episódio... Mais um na conta. Episódio 39. Quase a idade da lupa. Vocês estão demais. Eu tô até com medo, viu? Por quê? Eu tô com medo, porque o povo botou tanto olho, Weber. Pô, não posso nem dizer agora. Você já entregou o entrevistado. O povo botou tanto olho que dizia que a gente não ia chegar no quarto ou no quinto episódio. Imagina. Mas é isso. A gente já tá no 39º episódio. Eles estão falando de temporada. Imagina. Estão falando de temporada. Senão que a gente tem coisa pra render, né? É, Grey's Anatomy, vai renovar essa temporada. Não sei como é que vocês conseguem, rapaz. Eu tô aqui só quieto, eu tô aqui aprendendo. São 39 episódios que eu tô aprendendo. Porque, vou logo apresentar, já falou, Heber Santana. É o nosso conservador. É o nosso entrevistado de hoje. Vai oprimir hoje aqui essa defesa. Ave Maria, melhore, Luma, melhore. Eu tô melhorando. Melhore. Defesa Civil da Bahia, ex-deputado, ex-presidente do PSC atual, Podemos. Isso. É isso? Você vai explicar como é que ficou essa fusão, essa confusão. Aí, você vai explicar. Dá um pouquinho de confusão, mas resolve. Mas deixa eu lhe explicar como é que funciona esse podcast, porque aqui é uma coisa bem simples. Sim. Eu tô aqui só pra escutar. Aprendi no episódio anterior que aqui é meu lugar de escuta. O que é, Luma? Esqueça isso. Melhore. Aquilo ali foi uma brincadeira. Mas vamos lá. Aqui funciona assim. À sua direita está Luma Félix. Esse já se conhece. À sua esquerda está Ari Mesquita. Oremos por ele. Eu tô... Ela tá. Eu acho que ela veio hoje. Tá demais. Eu cheguei aqui Essa hoje. caneca tá batizada. Essa caneca tá batizada. Um bocado de copo de taça de vidro aqui, botou botou essa água no meio. É porque era taça. Eu achei que fosse uma média única. Que a gente ia entrevistar alguém que está em outro plano. Aí chega ela com esse cabelo aí, preso. Tá bonito. Tem um batom vermelho. Tá bonito. E ela toda azeia. Eu disse, é hoje que ela vai pegar. Tá bonito. É hoje que ela vai pegar a gente. Um ninho de alguma coisa aí que você... pegar a gente, ó, você. Uma hora dessa vai ser um passarinho aí, você vai ver. Por favor, isso vai ficar gravado. Mas Heber, vamos lá. A gente começa assim, eu preciso que você explique para quem tá lá do outro lado, para quem tá acessando a gente, para quem tá assistindo esse programa, quem é você? O que lhe trouxe para a política? Liga da política, então eu quero saber da política. Eu sei que você começou bem cedo. É verdade, é verdade. Abraçar, Paulo, você, Luma, Maria, agradecer ao convite para a gente estar aqui no Liga da Política, sempre um momento de alegria, né? Estar em um ambiente saudável. Que conversa saudável, né? Com divergências, mas com o importante é isso. Equilíbrio também para a gente, né? Poder equilíbrio avançar. Nem tanto. Eu vou tentar dar a minha contribuição nisso, pelo menos. Mas eu sei que vocês também têm. Me ajude, tá difícil. Mas, Paulo, vou lhe dizer, né? Eu sou Heber, tenho 39 anos, nasci num lar cristão, evangélico. Amém. Meu saudoso avô, pastor Rodrigo Silva Santana, foi pastor presidente das Assembleias de Deus na Bahia durante 25 anos, faleceu no ano de 85. Eu nasci em 83. Depois do falecimento dele, um grupo, né, da igreja começou a se aproximar de uma outra igreja, que é a Igreja Batista Missionária da Independência. Minha mãe ia muito nesta igreja. Eu, nessa época de adolescência, jogava futebol, então eu jogava na divisão de base do Vitória. Então, fim de semana, jogava eu viajava. Qual posição que jogava? Eu comecei no gol, só que eu não cresci, depois eu fui jogar na linha. O importante era jogar. O importante é estar no jogo. O importante é estar no jogo. Tá certo. Foi um período bom, abrindo parênteses. Mas o filho do pastor ninguém vai botar na reserva, não. Não, mas ficava na reserva, jogava. Joguei futebol de campo, joguei futebol de salão, né? Eu gostava realmente bastante. E eu só tinha folga. Quinta-feira à tarde, minha mãe ia mais, na quinta-feira à tarde, no culto lá na Igreja Batista Missionária da Independência, onde eu fiquei. Então, apesar dessa minha origem assembleana, eu já tenho muitos anos na igreja, na IBMI, como a gente chama, com o pastor Bira, me batizei lá. Sou casado com Gemima, também de origem da Assembleia de Deus, filha de pastor. Tenho 2 filhas, Elisa e Isabelle, sou casado há 16 anos, 20 anos de relacionamento. E meu pai, Eliel, pioneiro dentro do processo político. Um dos pioneiros, inclusive, do segmento evangélico participando de política. Haviam outros, né? Mas ele veio nessa pegada mais pentecostal, né? Como um bom assembleano, e deixou realmente um legado muito interessante. Foi vereador de Salvador 2 vezes, foi deputado estadual 2 vezes. Em 2006, ele seria candidato a deputado federal, mas optou por não ser candidato, uma decisão pessoal, né? Ele
realmente sentiu uma espécie de cansaço de estar remando contra a maré o tempo não é todo. Fácil. A gente política não é conversava um pouco antes que a política desgasta muito, ele sentiu esse desgaste. E apesar de ter naquele ano uma eleição para deputado federal aparentemente muito bem resolvida, ele decidiu não ser candidato. Foi quando colocaram ele na suplência de João Durval. Então ele foi suplente de senador durante o período de mandato de João Durval. Isso foi em 2006. Então, quando ele fez isso, o nosso grupo político ficou um pouco sem uma referência, porque meu pai realmente ia se afastando um pouco mais da política. A gente tinha uma outra pessoa da família, que é o Erivelto, irmão de meu pai, meu tio, né, que também foi vereador. Nessa época era vereador e iria para a reeleição, mas que já estava construindo um trabalho um pouco independente. Então, aquele grupo mais próximo de meu pai estava sem uma referência. Foi quando surgiu esse desejo de ser candidato a primeira vez a vereador em 2008. Estava com 23, 24 anos, mais ou menos. Foi o período que eu comecei a minha trajetória. Então, de lá para cá, foram 3 mandatos de vereador em Salvador. Fui secretário um período também no município, também como deputado estadual. Presidiu o PSC, Partido Social Cristão de Salvador. Presidiu o PSC no estado, agora, né, como Podemos. E hoje estou na Superintendência de Proteção e Defesa Civil. Fui candidato a deputado federal 2 vezes, infelizmente, apesar de ter 2 boas votações, 53 mil votos em uma, cerca de 45 mil votos na outra. Mas uma eu fiquei como primeiro suplente, a outra o partido acabou não fazendo o coeficiente necessário. Então, eu acabei ainda não alcançando esse objetivo. Mas, né, continuar caminhando e crendo aí que Deus está no controle de todas as coisas. No tempo de Deus. É isso aí. E pelo visto tá breve, porque você tá bem nesse governo aí. Você tá viajando bastante. E como é que tá essa missão agora lá na Defesa Civil? Como é que tá para você agora, você compreender e viver isso? Essa chegada aí dentro do governo PT, você na Defesa Civil, compondo com o governo Jerônimo. Diz que o cara é bom de conversa, diz que o cara é bom de diálogo. Excelente pessoa. Eu vou até voltar um pouco, Paulo, para trazer um pouco do contexto de meu pai. Meu pai foi vereador e deputado sempre no campo do que era à época a oposição. Sim. Meu pai foi do PSB, meu pai foi do PDT, né? Os mandatos de deputado estadual dele foram os 2 pelo PSB. Ele assumiu em 2003, ele já era deputado estadual de 2º mandato quando ele assumiu a presidência do PSC aqui no estado. E a atuação política de meu pai foi toda com este grupo, mais próximo ao PT, que encabeçava a oposição. Naquela época, a Bahia politicamente era dividida entre carlistas e anticarlistas. Então, o grupo anticarlista se juntava todo. Meu pai estava nesse grupo. Não tinha esse negócio de direita e esquerda como é hoje, Não tinha. O PSDB era da oposição. Na verdade, a política era é sempre PSDB, assim. O PT formava bloco. Poder, quem está comendo na mesa e quem quer sentar à mesa. É sempre assim. Política é isso. Não Tá não todo mundo com fome. Exato. Mas tem gente na mesa comendo. Tem visões mas diferentes. Tá com fome. Visões diferentes, projetos diferentes, que de alguma forma fazem com que os caminhos também sejam diferentes. Então, meu pai, todo esse tempo, quando eu assumi o mandato de vereador, a minha reeleição de vereador em 2012, foi quando o Neto ganhou a eleição. Nós participávamos do governo. O Osni, que eu falava há pouco aqui, que foi da Codesal de Salvador, foi da Defesa Civil de Salvador, o Osni estava no Ibametro. E a gente participava do governo do Ibametro. E muito por uma iniciativa minha, apesar de Neto, naquela oportunidade, entender que o partido já tinha um compromisso com o PT para a disputa das eleições gerais de 2014, por uma iniciativa minha, a gente entregou o que tinha lá. Eu entendi que era importante a gente unificar. Então, nós entregamos e saímos lá do governo do Estado. No Estado. E viemos caminhar. Vocês abriram mão do apoio do Estado... Isso, do espaço que a gente tinha, isso entregou em 2014, 2013, 14. 2014. Então entregamos e viemos para ficar com o apoio ao mandato de Neto como prefeito e ao candidato de Neto em 2014, que foi Paulo Souto. Então, nós saímos do governo para vir para a oposição em relação ao Estado. Repito, muito por uma iniciativa minha, porque entendia e eu não tinha um histórico de meu pai de participação e atuação junto com aquele grupo do PT. Eu me aproximei mais no meu início de trajetória. O primeiro prefeito era João Henrique, depois veio o próprio Neto. Então, eu realmente tinha uma tendência de buscar essa aproximação e construção com esse grupo. Passado 10 anos, 2012 a 2022, né, quando a gente tomou aquela decisão no ano passado, foi uma novidade para mim, mas foi uma novidade em cima
de uma análise que eu pude fazer, tanto do tratamento que eu estava recebendo do grupo, que eu fazia parte, que era o grupo capitaneado pelo ex-prefeito ACM Neto, como do tratamento que meu pai conseguiu construir na sua história de vereador e deputado nesse campo. Esse foi um ponto que você está citando, foi um ponto muito criticado, né, à época, né? Como é que o PSC, um eterno fiel da balança, né, ali nos governos ACM Neto, Bruno Reis, parte, né, para um apoio a Jerônimo Rodrigues num momento tão crucial de campanha em que a ACM Neto precisava do apoio de vocês? Não foi ingratidão da parte de vocês, não? De forma nenhuma. Se tem ingratidão, pode ter certeza que não foi de minha parte. Esse foi o Fale mal de Neto, não, sexto que governo. Não, eu gosto dele. Deixa o homem Quero falar. muito bem. Quero muito bem a ele. Pode ter Isso foi uma certeza. ameaça? Isso foi uma ameaça? Não. Pode ter certeza que... Não é ameaça, não. Não é ameaça. Ó, desde a minha saída até hoje, eu nunca falei mal dele e não pretendo falar. Não é a minha posição, nem dele, nem de Bruno, nem de ninguém. Agora, eu preciso compartilhar algumas coisas. Né? Fique à vontade. O que é que acontece? Por isso que eu disse ingratidão de forma nenhuma. Esse foi o sexto convite que eu recebi do governo, do Estado. Todos os Recusou convites. 5. Você Recusei recusou 5. Recusei 5 convites. Desde 2014. Do próprio governador Rui Costa, as conversas todas que tinha direto com ele, convidando alternativas políticas bem interessantes para se construir. Eu vinha buscando construir a minha candidatura para deputado federal e o campo que o governo oferecia para essa construção do mandato de federal era muito mais atrativo. Seja assumir o mandato, como tinha possibilidade, assumir uma secretaria antes da eleição, para você ter a oportunidade de estar numa secretaria de Estado fazendo um trabalho. E eu neguei tudo isso. Mas é isso, você para receber seis convites, você tinha conversa e tinha um diálogo. Você não fechava o diálogo, não fechou as portas em Eu momento dizia algum. não, mas Mas a você- forma mas que eu você dizia tinha- não era eles uma lhe forma procuravam, educada Mas e respeitosa. a turma lá de Neto, o grupo de Neto, eles entendiam esse seu jeito de dialogar com os outros, porque às vezes ele não é bem compreendido, né? A Às vezes o grupo lealdade- tá lá, mas fala assim, a não, mas lealdade, ele Paulo. conversa com outros. A lealdade, Paulo, é tanta que todos os convites que eu recebia, eu comunicava. Inclusive, o que eu havia negado. Ó, o convite foi para isso e eu neguei mais uma vez. Então, o jogo era muito, muito aberto. Mas aí tinha um detalhe, Ari. Qual era o pensamento que se tinha? Heber não sai. O PSC não tem como romper com o Neto. Então, o tratamento, infelizmente a política tem disso, às vezes não é para ser assim, mas as pessoas pensam dessa forma, você vale o mal que pode causar. Então as pessoas dizem, se Heber não sai, não tem como sair, eu não preciso me preocupar em tratar Heber bem. Eu posso deixar Heber aí em segundo plano, eu posso ignorar um pouco os pleitos Mas e projetos isso é um de Heber. mal Isso é péssimo. isso é um mal dos dois Isso é lados, né? péssimo. Existem pessoas que falam, né? Inclusive agora é notícia nacional do trato, né? Do ex-governador Rui Costa com os aliados. Pediu E desculpas, pediu- inclusive. pediu? Depois de muita. Pediu desculpas. Quem inclusive. pediu desculpa? Depois de muita A gente critica, mas também tem que elogiar. Então, Pediu desculpas para o que ele tem falou isso aí sobre que o povo você de Brasília. falou do grupo liderado pelo ex-prefeito ACM Neto. Então, assim, é uma realidade dos dois lados. Mas aí, Ari, me Mas permita. assim, o que é que pesou? Você estava com uma pesquisa em mãos que viu aquela qualitativa, olha, eu não vou ficar Não, aqui não. porque o negócio está pegando, e você é uma pessoa que foi criada dentro da política e sabe e entende de cenário. Então você entendeu que o cenário é de mudança por conta desse Lhe movimento conto do governo tudo. Lula que está vindo de novo, e aí você que se propõe, eu não sei se você é da parte conservadorista da história da política, mas foi no momento em que várias pessoas que declaravam apoio a Semineto deixou de declarar porque viu pesquisa, porque isso é natural, quem está no jogo político quer se manter no poder, isso é fato. Você não veio desse momento ou foi assim, não, resolvi ir agora porque esse momento tá bom para mim? Ó, primeiro, você falou dos dois lados. É verdade. O poder tem sua forma de lidar e viver. Mas observe os partidos que estão no entorno do grupo do governo do Estado, observe os partidos que estão no entorno do grupo do município de Salvador. Os do governo do Estado crescem, os do município diminuem. Então, eu tinha 5 deputados estaduais, eu PSC, 5 deputados estaduais e 2 deputados federais quando eu comecei a relação. Eu elegi um deputado estadual e tenho um vereador em Salvador.
Então Eu você tinha- está corroborando comigo e você tá começou a ler pesquisa. Não é pesquisa. Eu tô falando que o relacionamento com o Neto, Sim. ao invés de fazer a gente crescer, a gente estava diminuindo. E Rui, com toda a dificuldade que ele possa ter, como as pessoas dizem, de comunicação, os partidos que estavam com ele estavam crescendo. Então, os projetos que estavam complementando o projeto maior eram também valorizados. E você precisa ter o seu projeto valorizado. Você não quer ser usado numa relação política. Então você foi usado. Ao longo de 10 anos, eu estou lhe dizendo que eu definiei. A parceria tem que ser boa pros dois. Tem que ser boa para os dois. E isso não estava acontecendo. E, de fato, quando a gente observa o resultado da eleição, você vai ver que pessoas que tinham toda a inclinação para estar no PSC, saíram do PSC, foram orientadas a sair do PSC. E que se essas pessoas estivessem no PSC, o PSC teria feito um deputado federal, eu estaria nele. Intencionalmente, essas pessoas foram retiradas do PSC. Então, além de não ajudar, atrapalhou. Retirou pessoas que seriam candidatos a deputado federal. Que eu me Quem esforcei. retirou? A base? O grupo de lá. O grupo que o grupo você tava. capitaneado pelo ex-prefeito ACM Neto. Então, Mas tirou com qual A intuito, você Seneto te entende? oprimiu. Mas tirou com qual intuito? ninguém me oprime, não. Amém? Exato. Mas politicamente... Tirou com qual intuito? Lhe perseguir? Porque sabia que você ia pular? Aí é o que eu não sei, sendo bem honesto com você. Por isso que eu falei a você, só para concluir ali. Por isso que eu disse a você, Heber não sai. Às vezes, não é a ideia de perseguir, mas a ideia de dizer, rapaz, o Heber já tá com a gente. Deixa quieto, eu ganhando ou perdendo vai ficar aqui. Deixa eu ajudar esse aqui, que eu tô tentando trazer. Então eu vou pegar esse cara e vou botar aqui para convencer aquele partido a vir. E houveram alguns movimentos assim, alguns Mas Neto partidos... foi atrás da ovelha que tava perdida. Alguns partidos que não eram da E base. deixou as vieram. 99 lá, irmão. Você tá Só entendendo? que a Bíblia diz que deixa no aprisco. E tava onde? Não deixa solta as 99 e vai atrás da outra, não. Deixa guardadinha as Você tá 99. vendo como é, Vanessa? Se ele não tivesse, se ele tivesse guardadinho... Irmão, ele que é não tava isso, dialogando. irmão? Não é isso E aí eu não. lhe conto, Ari, aqui, você já entrou no mérito da decisão, isso é importante. Eu não passou pela minha cabeça de forma nenhuma tomar essa decisão. E digo com tranquilidade. Encerrou a eleição, essa foi minha 6ª eleição, então, graças a Deus, para bom e para ruim, já aprendi a ganhar, já aprendi a perder. Então, acabou a eleição tranquilo. Eu vou muito mais para consolar as pessoas que estão ao meu redor do que para ser consolado. O futebol também me ensinou isso, porque também ganhava e perdia. Você é Bahia ou Exato. Vitória? Sou Bahia. Ai. Mas joguei no Vitória. Que bom que você é Bahia. Ai, meu Deus. Aliviada, Então- Lia. Vai fazer a cruz agora. Então, eu estava muito tranquilo. Digo isso a você aqui, como a gente costuma dizer, a igreja, né, diante de Deus. Diante de Deus. Então, a eleição foi É diante domingo. de Deus o tempo todo. Segunda-feira, passei o dia tranquilo. Na terça, eu teria que ir para Brasília para a reunião da Executiva Nacional. Você tá falando primeiro ou segundo turno? Acabou o primeiro turno no domingo, né? E o segundo turno. Então, Aí eu abracei Neto no primeiro discurso dele do segundo turno. Eu tava lá. ó, Vai, Sim. pode. aí eu indo para o aeroporto, eu recebo uma ligação de meu amigo Geraldo Júnior. Seber, pô, rapaz, que pena, não chegou, tal. E Geraldo já me dizia, rapaz, a gente vai ganhar essa eleição, a gente vai ganhar. Eu ficava meio assim, tá, mas a gente vai ganhar, tá bem, tá. Ah, então quem tinha primeiro foi Geraldo, né? Não oprimiu, não. Mas ele ligou para dar os sentimentos. Porque, diga-se de passagem, Geraldo ligava às vezes até durante a Como campanha. é essa ligação do sentimento? Porque tem um tumulto que rola aqui, nos Sim. bastidores, que tem um negócio que tem que ligar. Tem que demonstrar afeto, Mas tem que tem. correr Todo atrás. mundo gosta de Todo carinho. mundo gosta de carinho, Todo né? mundo gosta de carinho. Tem esse sentimento político, precisa da Precisa de ligação? carinho, É precisa, sério isso? precisa. Tem um depoimento Entendi. fantástico Entendi. do deputado estadual Raimundinho da JR. Ele falou. Nesse que ele podcast. nesse podcast, ele falou assim: eu fui eleito e ninguém do lado de Neto teve a capacidade de me ligar para Falta isso. dizer, parabéns, você ganhou. Falta isso. Enquanto do lado de lá todo mundo me ligou, no segundo turno ele foi natural. Mas isso é muito do grupo de lá. Falta Agora isso. sim, A boca fala que o coração tá cheio. Olha, Então, se a pessoa não verbaliza esse sentimento de pronto. alguma forma, é porque no coração também tá pouco se Ok. importando, entendeu? mas você também não só teve essa opção de ir às pra vezes lá. a pessoa é Você tímida. também tinha, É. tinha a orientação nacional do partido, que caminhava com o Bolsonaro. Aqui na Bahia teve. A gente apoiou o teve- Bolsonaro, na verdade, formalmente, Sim. no segundo turno. No primeiro turno, não. No primeiro Sim. turno, o partido ficou sem Mas tinha um definir. diálogo A lá. maioria, os Como é que você deputados apoiou o federais. Bolsonaro e tava aqui com o PT? Não, eu apoio o Partido. Bolsonaro no primeiro turno, Em tranquilamente. partido.
O partido não definiu um apoio nacional. Ó, nós estamos... Sim. Não foi para a coligação. Sim. Né? Ficou informal. Mas a No Bahia também segundo tinha um turno- candidato de Bolsonaro aqui, o João Roma. Você tinha diálogo com ele? Como é que Eu era? tinha conversado com o Roma em alguns momentos. Roma, meu amigo, estreitei muito a relação com ele quando eu fui secretário de Relações Institucionais de Neto e Roma, chefe de gabinete. Então a gente tabelava muito, né, constantemente. Fizemos uma relação realmente de amizade. Eu cheguei a procurar Roma para ver se Roma seria candidato a governador, porque se ele fosse candidato a governador, para a gente ver a possibilidade de construir um caminho, mas o time não casou. Então, quando ele decidiu ser candidato, eu já tinha formado o partido com pessoas que estavam inclinadas a apoiar Neto. Menino, você tava das águas ao ataque. Eu não né? podia. Não, Realmente, mas observe. essa eleição. Não, mas foi- observe, nisso aí, é isso que eu ia dizer pra você, nisso aí não existia PT. O PT não era uma alternativa para mim, apesar de ter esses convites todos. Agora, como Não é que era foi uma esse alternativa. processo? Eu fiquei de- triste, eu vou Eu- dizer, eu fiquei triste. Eu imagino, com muita gente. Mas observe, então, eu estou dizendo aqui o que você perguntou antes. Na ligação de Geraldo, foi que Geraldo falou, rapaz, por que você não vem para cá? Eu disse, Geraldo... Eu já não gostava de Geraldo, ouvindo essas coisas. Eu vou para... Geraldo, gente boa. Eu vou para Brasília agora, vai ter uma reunião da executiva, e lá eu vejo, tá, quando eu voltar a gente conversa, tal. Sendo honesto, nem rendi a conversa. Porque não era uma decisão fácil de ser tomada, certo? Mas aí, de qualquer forma, eu fui no caminho, cheguei lá, desci do avião, entrei no carro, quem liga de novo? Geraldo. É o inimigo, é o inimigo. É, velho. Insistente. Oprimindo a mente das pessoas. Rapaz, espera que o governador tá Estratégia. aqui. Espera que o governador tá aqui, quer Estratégia. falar com você. Aí, eu, Rui, rapaz, lhe chamei tantas vezes, você não veio, tá vendo você, tá? Eu disse, ô, governador, é verdade, tá, mas não deu, Aquela tá. voz dele lá. Vamos conversar. Eu disse, governador, eu tô em Brasília, vou ficar aqui. Geraldo colocou o Rui pra falar com você. É. É difícil, viu? É. Essa audiência com o Rui é difícil, viu? Aí, mas acontece. Aí ele, Em momentos né, cruciais precisava nessa- do PSC. nessa ligação, eu disse, ó, eu vou estar aqui em Brasília, tá? Ele, não, quando você voltar, então, a gente conversa. Isso era uma terça-feira, então pra gente conversar quinta-feira, 7 horas da manhã, que eu voltaria na quarta-feira de madrugada, era o meu voo. Cheguei pra Nacional, achava que a Nacional iria bloquear. Dizer, não tem cabimento, ele já definiu que vai apoiar Bolsonaro nacionalmente e tal. Ao contrário. O PSC nunca Liberou. apoiou isso. A Nacional disse, vá, tem que ir, porque o seu histórico na Bahia é de total contribuição. E você, ao longo do tempo, o que, é que você tem recebido? Mais uma vez, você ficou pelo caminho, não teve um mínimo de ajuda que você poderia ter, você não teve. E o grupo lá do PT na Bahia tem essa tradição de fortalecer os aliados. Então, a gente precisa. O partido tinha acabado de perder por 200 mil votos. Ele nem olhou a situação da Bahia. Ultrapassar. Não, nesse aspecto, observe, ele vai entender que Neto ia ter qualidade na gestão, o outro também vai ter qualidade na gestão, porque Não. ninguém está 100%. Isso eu lhe digo, não tem ninguém 100% Ah, certo, a ninguém 100% gente é errado. amiga, eu gosto de você. É, eu sei. Você sabe que o nível Eu não sei. é o mesmo. Não, eu vou lhe dizer, sempre tem, todo lugar tem problema. Não estou falando de gestão, de foco. Tem gente que vai mais para uma linha e isso é bom, e deixa momento, outra. E nesse momento você É. tá falando como dirigente partidário, né? Você tá pensando Exato, no partido. exato, exato. Que tem, Compor que com tem seu aliados partido. Abrindo e que aqui você esse precisa, de ambiente, fato, pegando crescer. o gancho, apesar da laicidade do programa, mas pegando o gancho nessa minha espiritualidade, né, eu busquei também orar. Sim. E aí me veio, inclusive, essa reflexão. Isso comigo, eu nunca falei isso abertamente, como eu estou falando aqui agora, só com as pessoas. Bíblia, o que é que a Bíblia me mostrou? Nossa referência ali para tomar decisões é a palavra, como um bom cristão. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu olho que os políticos que se destacaram na Bíblia foram em ambientes que poderiam ser considerados adversos. Não faça isso comigo, não. Mas deixa eu lhe falar. Deixa eu José, falar. Eu vou José, Esté, observe, José, Esté, Neemias, Daniel, todos eles estavam em ambientes adversos. E foram importantes para cumprir um papel naquele momento. Um papel que eu creio o próprio Deus designou para cada um deles. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em um determinado momento, ele já era consagrado o rei de Israel, mas não estava no trono. Não assumiu. Saúl ainda Porque reinava. Saul ainda reinava. E Saul perseguia ele, porque Saul já imaginava que Já ele... saía. Sabia que ele tinha sido ungido pelo Saul profeta. queria que a sucessão fosse o filho, né? Exatamente. Além dele viver e tal. Então, Saul perseguindo ele, para onde é que Davi foi? Davi foi se abrigar nos filisteus, que eram o principal adversário dos hebreus. Davi servia aos filisteus, lutou com os Como filisteus. escravo. Não, como escravo não, ele era um soldado.
Ele era um soldado, Ele servia. Não era escravo, ele tinha liberdade. Soldado não tinha liberdade. Mulher, você vai tinha. discutir com o filho do Mas pastor. tudo bem, mas Ele tudo tinha bem. Agora vá, Verdade. pergunte agora quantas vezes ele leu a Bíblia. Calma. Ó, tanto que- Eu já li a Bíblia toda mais de 10 vezes. O Novo Testamento eu perdi a conta. E ele com certeza Tanto- leu nesse nível ou mais. Por aí. Tanto que, o que é que fez? Aí é onde entra o livramento de Deus. Por quê? Os filisteus iam guerrear contra os hebreus. Davi iria lutar contra o seu próprio povo. Só que um dos reis dos filisteus, um dos aliados, na verdade, disse assim, rapaz, não leve Davi, não. Davi, quando chegar lá, vai ver Ele o vai povo trair. dele, sangue do sangue dele, ele vai se voltar contra a gente. E Davi era reconhecido como um grande guerreiro. Sim. Então ninguém queria lutar contra Davi. O que é que o rei filisteu fez? Davi Deixa vai ele embora. lá. Davi ainda questionou, mas o que é que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa errada? Ele disse, não, você não fez nada de errado, mas vai embora. Livramento de Deus para que Davi não lutasse contra o seu próprio povo. Então, quando eu vi isso, aí vem um sentimento. Bom, o que é que está acontecendo hoje com a política nossa? A política nossa não é a política da divergência, da oposição natural. É a política da inimizade. E inimigo você não convence, você abate. Você e esse é o derrota. sentimento que tem hoje na política. De Infelizmente. abater um ao outro. E esse não é o sentimento que eu carrego. Eu nunca fiz política assim. Muito firme nas minhas posições. Hoje, ser direita, conservador, é algo que até está na moda. Mas quando não era na moda, já era. Já estava brigando lá na Câmara. Sim, é moda só de Já falar, caía, né? né? Não do ser. Politicamente existe Já um caía. nicho. Não Existe existia um isso. É o antes. moda. Esse negócio aí, pra mim, é muito questionável, porque hoje virou moda, assim, do falar, do não viver. Porque hoje em dia virou moda de Sim, dizer cara, que é concordo. conservador, pelas pautas que concordo. foram criadas ao longo Não que não dos tenha anos. quem viva corretamente, Não, mas lógico. infelizmente Diga Mas pra ele que virou- existe virou, conservador que ele não acredita. virou uma estratégia política É, para alguns, virou, ok, virou. concordo. Virou. Mas isso que eu quero dizer, no tempo que nem moda era, não tinha nicho político para isso, Sim. eu já fazia isso. A Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, lá na Câmara, Sim. que o PSC botou e bancou. Confusão que tinha, tava eu lá na Câmara sozinho. Na hora de retirar a ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação do município aqui de Salvador. Eu sozinho lutando para tirar, não tinha ninguém comigo não, e tinha outros evangélicos. Mas quem ia para esses embates eram eu. Depois de pronto, os outros às vezes apareciam. Tirava foto, né? Sai pra foto. Deu certo, Chegava tá. pra foto. E aí você foi pra reunião na quinta. Eu fui para reunião na quinta. Eu quero saber. Você tá enrolando, Você tá não quer curioso, falar. eu tô contando, eu tô Ele falando- não tá enrolando, eu tô não. Ele tá falando mais contando a do que eu versão dele. deveria. É. Tô abrindo meu Tá coração. certo. Também, tá abrindo o coração. Então, na Mesmo quinta, que eu fique triste. na tá bom. quinta-feira, a minha conversa com eles foi a seguinte. Ó, primeiro que o nosso presidente, o partido, definiu que você pode ir, mas você apoia Bolsonaro, que já era o nosso sentimento que a gente tinha. Ok. Ah, o partido ficou. Fez essa decisão. Então, aqui também... Lailô. Aqui também foi dito isso. Não tinha outra candidatura. Foi dito isso. A Heber vai, está liberado Menino. para sentar e conversar com vocês, mas o apoiamento para a candidatura de Bolsonaro. Zero de problema. Então, nem Rui, nem Jerônimo, ninguém criou problema com isso. Eu vim para a reunião na quinta-feira com o Rui, com o Jerônimo e com o Geraldinho. O que foi que eu coloquei? Só. Você sabe do meu campo de atuação, mais próximo ao segmento evangélico e da atuação nossa do partido. Sim. Sabe que vai destoar para muita gente uma decisão como essa. Ela só faz sentido se a gente tiver um propósito, construir de fato uma ponte. A gente poder de alguma maneira dialogar, fazer com que esse diálogo aconteça entre o governo que estava e que agora foi renovado com o Jerônimo e esse segmento. Sim. E essa era justamente a ideia deles. Eles têm outros evangélicos envolvidos, tem um GT evangélico lá que faz um trabalho muito bom, uma turma boa, mas faltava alguém com essa construção política aberta com o nosso segmento evangélico. São várias denominações. Então, eu consegui ao longo do caminho criar esse diálogo com essas denominações, né? E era a expectativa deles, porque do ponto de vista deles, pessoal, eles achavam injusto o tratamento que o segmento dava. Eu não vou nem falar da questão nacional, vou falar da questão Bahia, tá? Sim. Ó, todas as vezes que o segmento trouxe alguma demanda para a gente sempre apoiou. Aí tem o espaço da Assembleia de Deus, ali no Costa Azul, que foi uma demanda que a Assembleia de Deus levou. Os trabalhos sociais, centros de recuperação e tudo mais, e aí especialmente o de Isidório, mas não apenas o de Isidório, que eles apoiam. Outros convênios. Atividades culturais, aí eu tenho que falar isso, é verdade. Eu, deputado de oposição,
apoiando um evento de uma denominação, né, um segmento chamado M12, que fazia no Pituaçu. Eu pedia ao Pituaçu para ser cedido, ele cedia, eu não cobrava taxa nenhuma, não tinha nenhuma dificuldade. Então, era deputado de oposição para o segmento evangélico e realmente nunca teve nenhuma dificuldade. Então, eles trouxeram isso. Então, o que a gente acha, o que eles colocaram, é que está faltando alguém que faça essa ponte. Foi o que eu disse, ó. Boa intenção, diz o ditado, o inferno está cheio. Tá cheio. Se vocês fizerem isso, me trouxerem apenas para esse momento eleitoral, vai ser horrível para mim, vai ser horrível para vocês. Se vocês de fato têm intenção, e é verdadeira isso, o que a gente precisa é de prática. Porque o que pode vencer um discurso, dentro desse entendimento de que é injusto, o que pode vencer essa injustiça, é se a gente tiver uma prática recorrente que mostra ao segmento que o PT não é inimigo da igreja, o PT não está para perseguir a igreja, o PT não tem sentimento, até mesmo de algumas questões de valores. Por exemplo, o governador falou, essa questão do aborto. Ele disse, eu particularmente sou contra o aborto. Eu defendo que faça a ligadura, se for o caso, que estimule, para que a mulher tem 30 anos, 5, 6 filhos, não quer ter mais filhos, ela quer fazer, deixe fazer. Mas contra o aborto, eu pessoalmente, palavras dele, sou contra. Então, até nesses aspectos, eu disse, a gente precisa ter uma prática. Aí ele até falava isso, diga uma ação do governo do estado pro aborto. Quer dizer, diga mostre uma ação do governo do estado que seja de estímulo ao aborto, de ação. Ele não tem. Então, o governo do estado não vai nessa direção. Eu, pessoalmente, não vou nessa direção. Agora, obviamente, que criou-se um rótulo. E a gente está sendo encaixado dentro desse rótulo. Né? E a ideia é que a gente possa desconstruir isso com o relacionamento. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão. E como vai ser manter o diálogo com a igreja? Aí é o que eu lhe disse, observe. Quando ele falaram isso, eu disse, no primeiro momento, não imagine que ninguém grande vem. Porque o impacto vai ser muito ruim. Ninguém vai entender o que eu estou fazendo. Vai todo mundo tacar a porrada em mim. E você apoiou? Apanhei. Graças a Deus eu tenho meu lombo preparado. O couro é grosso. É grosso. Mas agora o PSC é Podemos. E Podemos sempre foi base de rua. Então já não tem mais. Já não era mais. O Podemos, na verdade, eu estou resgatando também. Porque o Podemos já estava com o Bruno. Aí os crentes lá estão feitos cativeiro. Aí observe, quando a gente fez isso, conversou isso, a gente fez um evento. Primeiro momento a gente tomou aquela porrada toda. Aí é que eu digo, um pouco do que você falou, dessa deslealdade de pessoas, Luma, isso é verdade, que não vivem, mas se aproveitam para alimentar um discurso. Eu posso dizer isso, pessoas que não têm, quem está em pé, cuide para que não caia. Eu sou miserável, pecador, careço da misericórdia de Deus, eu sou aquele que ora pedindo, Deus tem misericórdia de mim, e se ele não tiver, não renovar pela manhã, estou acabado. Mas procuro viver minha vida corretamente. Eu posso andar de cabeça erguida, eu chego em casa, encontro minhas filhas tranquilas, falo com elas, com minha esposa. Mas tem gente que não tem essa vida. Mas teve pessoas como essa que nesse momento aproveitou para descer a madeira. Antes de você concluir, é só uma coisa, resgatar uma coisa anterior. Durante o processo de construção, né, dos partidos que iriam compor a base do então candidato ao governo do estado, né, ACM Neto, não haviam reuniões prévias para definir qual seria o papel de cada um? O então candidato não ouviu os partidos muito que compunham a base? Muito pouco. Porque assim, você saiu, né, de uma forma assim, recebeu uma ligação, não sei o que, quinta-feira você sai, conversa com o governador, tem uma reunião, e assim, você que está do meu lado, tipo assim, deixou ir. Tome cuidado, viu, Heber? O inimigo não é ouviu. Sujo. Eu provoquei. Não ouviu. Eu provoquei. Como foi esse processo antes disso? E aí eu tô falando do processo de construção de uma campanha, né? Aí eu já tô falando 6 meses, 9 meses antes, eu já não tô falando do período eleitoral. Como foi esse processo de construção? Não ouviu vocês? Não deu a devida atenção para poder fazer essa composição de nominata? Vamos sentar aqui, vamos ver você. Como é que está seu partido aqui? Como é que... Deixa eu te ajudar aqui. Assim, deixa eu te ajudar. O que é isso aqui? Vamos fazer a conta aqui para você. Para fechar, eu acabei de falar você. Eu tô achando muito fácil, porque é uma ligação do então candidato ao vice-governo do estado, Geraldinho. Te liga numa segunda, numa quinta você já tá numa reunião e tipo assim, e foi e apoiou,
Você tá entendendo o que eu tô quero entendendo. dizer? E você assim, tem que se atentar aos detalhes ali. sim, Foi o que eu falei antes Tô me aqui. atentando. Eles Eu tiraram tô dizendo a você pra pessoas vigiar. do partido. O meu mandato, que eu poderia ter, o meu suposto mandato, né, que eu poderia ter, foi diretamente prejudicado por uma ação do grupo que eu estava fazendo parte. De pessoas que estavam no PSC, que se estivessem eu ganharia a eleição e tiraram. Então não foi eu acordei e eu quero sair, não. Não tô dizendo E isso. observe, isso vem, aí vale a pena voltar um pouquinho. Em 2018, nós tivemos um probleminha, porque Neto desistiu de ser candidato, ele dizia que iria fazer um chapão, esse chapão só dava de tirar partido e a conta de número de eleitos nunca diminuía. O PHS saiu, a gente fez a convenção sexta de manhã, sexta de noite o PHS fez uma outra coligação, a gente começou a tentar ligar para eles, ninguém atendia. Eu ligo para o advogado deles, ele me informa que a revelia, o nosso nome estava na coligação que eles estavam montando, que era uma coligação suicida para a gente. Aí a gente começa uma conversa na época com o PTB de Benito Gama, Luciano com Solidariedade e depois entrou o Dorico com o PPL. Com essa conversa, aí só quando a conversa acontece, que ele percebe que vai formar um grupo, eles entram em campo, o próprio Neto entra em campo. Eu disse a ele, chame todo mundo, você é o líder, chame todo mundo e converse. Ele não fez isso. O dia, isso era o último dia, isso foi na sexta-feira, o domingo era o final do prazo. Então, no domingo Era no isso. sábado. Não, foi no domingo. Na sexta-feira foi a convenção, sábado ficou a conversa, domingo foi para fechar. Verdade. Quando chegou no final da tarde, ele ligou de novo, aí já ligou de uma forma um pouco mais áspera. Ainda assim, eu disse à turma que estava lá sentada, na época, Prisco, esses nomes que eu falei aqui, Luciano, tá, disse, ó, a gente só toma a decisão depois que eu for conversar com o Neto. Eu fui conversar com o Neto. Neto conversou, criou algumas situações que poderia, como eu disse, a conta nunca reduzia, partido saía, sempre fazia 13, 14. Eu disse a ele, Neto, observe, eu não vim mais ganhar. Eu vim dizer a você o seguinte, eu não tenho condições de ir para essa coligação sua e disputar a eleição. Eu não quero ser candidato para ser candidato. A única chance que eu tenho é nessa outra coligação aqui. Então, sem chance de ganhar, não adianta fazer se conta. você quer uma prova, se você quer uma prova de lealdade, eu lhe dou. Eu faço a coligação que você quer, mas eu não sou candidato. Eu saio daqui, desistindo da candidatura e acabou. Eu não vou ficar... Eu era deputado estadual, ia ser candidato a deputado federal, e naquela época eu não ia ser candidato a nada, porque não dava mais tempo nem de voltar para ser estadual. Ele não dizia nada. Por quê? Porque, na verdade, ele queria os meus votos na coligação, mas não tinha nenhum interesse de dar naquela época na minha eleição. Porque a forma de raciocinar é diferente, é uma coisa um pouco mais por cima. E aquela decisão que eu tomei de autonomia já foi uma decisão que já criou um problema. Tanto que ele me expôs publicamente, disse que eu era o motivo de não ter feito a coligação, o que não é verdade, porque o PHS foi que saiu naquela época, levando a coligação que seria ideal para a gente. E naquela época, eu poderia ter ido para a coligação do PHS e não fui, por lealdade a eles. Fui convidado, era a coligação que eu sabia que eu me elegia, mas por lealdade ao grupo eu não fui. E quando fiz a outra coligação, fiz apoiando a candidatura de Zé Ronaldo, por lealdade a eles. Mas isso não tem preço para eles, não tem valor, melhor dizendo, para eles. Então, já ficou ali. Acabei o mandato. O que é que eles fizeram? Onde entra Geraldo? Importante. O que é que eles fizeram comigo? Me largaram de mão. Eu não tinha plano B. Fiquei na minha. Não sou rico, não sou empresário. Atuo na política e, obviamente, vivo hoje das minhas atividades. Posso até fazer outra coisa, mas até então faço política. Pois bem, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você me procurou? Você, prefeito Neto, me procurou? Você, Bruno, que era o candidato? Ligação. Não, nada. Lá vem a ligação. Aí, Geraldo, que já vinha me falando, vinha pra cá, que era o presidente da Câmara. Weber, vinha pra cá, vinha pra cá. Eu fui na Câmara um dia. Botei minha roupinha, meu terno, entrei na Câmara. Geraldo me pega pelo braço, me leva no gabinete dele, venha pra cá, fica aqui na Câmara comigo. A gente precisa de uma articulação. Eu vou criar o cargo de secretário de Relações Institucionais aqui da Câmara e você vai ser o secretário. Vamos fazer um trabalho juntos e vamos começar um trabalho político também juntos. Assim foi. Aí o que a Weber faz? Vai para Neto e para Bruno. Ó, Geraldo, que estava já começando a sinalizar que queria ser candidato a prefeito, me chamou. Posso ir? Tem algum problema? Eles tinham me largado na mão, mas mesmo assim eu fui lá perguntar. Eles não te procuraram por 6 meses, mas você já foi lá. Aí disse, não tem problema não, mas se é cargo, tem cargo aqui. Apareceu cargo. Tem cargo aqui, venha para cá ficar aqui. Eu disse, não.
o cargo que ele me oferecia à prefeitura era o dobro do ponto de vista de remuneração do que o cargo que a Câmara me dava. A gente disse, não, deixa eu ficar lá com o Geraldo. Eu fui ficar com o Geraldo. A gente formou aquele grupo, aquele bloco, que possibilitou Geraldo escolher ou ser o vice de Bruno ou ser, de novo, presidente da Câmara, que foi o que ele escolheu, ser presidente da Câmara. Então, com o Geraldo, que eu conheço há muitos anos, meu pai era vereador com o pai de Geraldo. A gente jogava bola junto e tal. Super Geraldo. Apesar de Geraldo ser mais velho que eu, 10 anos, mais do que 10 anos, mas a gente já tinha essa relação. E ele, como eu disse, no momento que estava desassistido, foi o único cara que olhou para mim e me deu oportunidade. E ajudei muito a formar aquele grupo, que foi extremamente importante para ele. Mas o tratamento que eu vinha recebendo já era esse. Depois, quando chega, que a gente compôs, que Geraldo então veio para ser o presidente da Câmara, no futuro, nessa composição, eles disseram, não, você vem para Cogel. Aí eu, tá bom, vou para Cogel. Eu não queria, mas se eu quero que você venha para Cogel, fazer parte do governo, tá, eu vou. Aí depois que ele fez a Cogel, ele disse, rapaz, não vai dar para ser a Cogel mais não, porque o PL tá vindo e eles vão ficar com a Cogel. Mas veja aí, tá, vai ser a SAL. Aí demorou um pouquinho, rapaz, a SAL não deu não, pera aí, tá, ó. Quando o Bruno ganhar, a gente vai ver uma coisa boa, tá, vai participar para você poder ter atividade e tal. E Bruno ganhou, Bruno me chama. A coisa boa que ele me ofereceu de novo foi a SAL. Aí ele ofereceu de manhã ou de tarde a SAL. No outro dia ele me chama lá, rapaz, não vai dar para ser a SAL. Eu digo, irmão, vou pedir música, é a terceira vez. Você me oferece um cargo e tiro. Não, tá bom, tá certo. No final das contas, a gente fez uma composição que ficou com a Fundação Cidade Mãe, a indicação de uma funcionária de carreira, inclusive, para lá, que lá tá lá prestando um bom serviço, inclusive. Então, não é uma questão apenas de um momento, é uma construção de 10 anos, onde eu vinha me sacrificando, abrindo mão, sendo leal, sendo correto e não sendo valorizado em nenhum momento por isso. Então, quando chega esse sexto convite do governo, que não foi o primeiro, foi o sexto, com todos os outros convites, que eram convites muito interessantes, convite para você assumir o mandato de deputado federal, tem gente que briga, mata e morre para ser deputado federal 4 meses. Sim. Eu tendo um na mesa para vocês só dizer, vem aí, eu não assumir. Eu ser secretário antes da eleição, imagine, um ano antes da eleição, dizer, não, venha para ser secretário de Estado. Olha como isso me ajudaria na minha eleição de deputado. E eu dizer não, e os caras não valorizarem isso. Então, não foi uma questão de 2, 3 dias. Foi uma questão de um tempo de construção. Agora, claro... 2, 3 dias, entenda a minha pergunta. Eu entendi. No processo de construção de Neto, do processo de construção de Neto, se Neto não ouvia os presidentes de partidos, no processo de construção, se vocês não eram ouvidos. E nisso, é isso que eu estou dizendo, que ele, pelo que você está me dizendo aqui, ele não dava, para ele tanto fez, tanto faz, ele só se importava com a eleição dele. Não é isso que você está dizendo? Que o partido sai da base e ele nem assim lhe procura. Eu tô vivendo no momento de segundo turno, em que no primeiro turno eu não ganhei. E aí você vai para uma base. No final do primeiro turno para o segundo turno. Deixa eu dizer, vocês estão quase dando a mão. Não sou eu. É que eu tenho essa mania de falar. Não sou eu. Ele tá perto, mas vocês estão livres aí. Não sou eu. Eu tô dizendo assim, eu tô numa gincana que eu tô perdendo. Eu ainda perco o componente. E eu que sou líder dessa gincana. Não dou nenhuma ligação pro cara. Seu raciocínio tá certo. Quer dizer que menos de 2 dias, tipo assim, não tô dizendo... Além de você fazer com seus aliados, você ainda tem que fazer com os que estão lá que você pode atrair, como o raciocínio como o próprio Rui fez, como o Jerônimo fez com você, com o Raimundinho, com os outros demais. Possivelmente, como eu disse a você aqui, que eu não tinha nenhum pensamento de tomar uma decisão diferente. Possivelmente, se Neto me liga, Bruno me liga na segunda, rapaz, pô, não deu, tal, mas vamos estar juntos, vamos para cima. Certamente eu me comprometeria e quando eu recebesse qualquer outra ligação, eu realmente estaria blindado, vamos dizer assim, vedada. E mesmo depois com a comprovação, vocês... Me permita, isso eu lembrei algumas vezes, só para não esquecer, no processo de formação do partido, para essa eleição de 22, foi muito difícil. Porque as pessoas que a gente tentava trazer, além dos que eles tiraram, os que eu trouxe, eles também... Na minha frente, eu fiz uma reunião com um candidato. E você não falava isso? Bem, foi dito, mas como eu disse a você, aí também, porque o raciocínio faz algum sentido. Quando você fala assim, para onde a Hebe vai? Não era uma decisão fácil para mim. Eu podia ir para Roma, mas quando eu disse, né, o time não bateu. Para o PT era um desafio. Era um desafio. E eu tenho dito que tem valido a pena, eu tenho essa compreensão hoje, mas precisava também
ser de uma forma que o PT também compreendesse qual seria de fato o meu papel e valorizasse esse papel. Porque também ir por ir, para mim, não faz sentido. E não faria sentido. A gente saiu em outubro, eu vim a partir de janeiro, né, fazer parte do governo. Existe um hiato de 3 meses nisso. A gente tinha, de qualquer forma, uma participação na prefeitura. Isso não está compensado, não foi essa a conversa. Certo? Então, não é uma questão matemática, não é uma questão financeira, é uma questão de visão de projeto. Que eu enxergo que nesse grupo que eu estou hoje, eu tenho condições de construir um projeto diferente do grupo que eu estava anteriormente. Entendi. Assim como Esther, José, você está lá no meio dos jeitinhos para aprimorar, não é? Deus está ali testando, você está crescendo. Não é isso aí que está acontecendo? Em parte, sim. Mas aí é importante a gente dizer isso, Luma, também. Eu vou trazer essa visão aqui, desculpe interromper, Sim. porque o que mais pesou de todas essas decisões não é o cenário político de siglas, nem de ligação de neto, nem de questão, né, de Geraldinho chamar você. Mas o que pesou é porque você é cristão. E a igreja ficou assustada. E a galera da igreja te bateu muito. Eu defendi você. Eu Obrigado. defendi umas 2, 3 vezes, depois eu não aguentei, Depois eu comecei parou. a apanhar. Aí eu falei assim, eu já apanho todo dia por causa de Bolsonaro, então assim, calma. Mas, para os amigos mais íntimos, inclusive o Rafael, né? Sim. A gente conversava bastante, falou, Numa, mas ele não deixou eu ser cristão. Eu falei, eu entendo. Só que a igreja não tá vendo isso. Eu sei. Que é o eleitorado forte dele, inclusive aqui em Lauro de Freitas. É por isso que essa decisão, nesse aspecto, foi eu e Deus. Minha esposa, foi tudo muito rápido, né? Nesse período de... Quando eu falei com ela, ela ficou muito preocupada. E esses dias ela estava me lembrando isso. Que ela falou, tal, mas amor, tal, já com receio do que aconteceria. E eu tinha consciência da repercussão. Eu disse, Mima, eu estou em paz. Eu estou em paz. Então, eu estou consciente que vou apanhar, mas eu estou tomando a decisão, Luma, porque a nossa vida ela tem que servir para um propósito. E eu entendi e enxerguei um propósito nisso. Se eu não enxergasse o propósito, eu não iria. Era muito cômodo para mim ficar onde estava. Muito cômodo, muito tranquilo. E para todo mundo eu ia estar sendo maravilhoso. Mas para mim não. Eu ia ter a minha consciência de que havia um entendimento no meu coração de que havia um propósito que eu deveria cumprir e eu não estava cumprindo. Agora, A mensagem, Paulo, desculpe, só para... Não. A mensagem que Deus falou no meu coração foi a mensagem de Mardoqueu para Esther. Porque eu perguntei para Deus, porque eu perdi a eleição, eu pensei em não ser candidato a deputado federal antes, orei, pedi sabedoria, fui candidato, perdi a eleição de novo, eu digo, poxa, a gente faz um esforço imenso e perde a eleição, tudo isso e tal. A palavra que veio no meu coração foi, quem sabe não foi para esse tempo que eu te coloquei aí. Foi a palavra de Mardoqueu para Esther. Então, o que eu entendi foi isso, quem sabe não foi para esse tempo que Deus me colocou nessa realidade, ou seja, para construir uma ponte, um diálogo. E você me perguntou há pouco, Luma, mas será que o segmento vai ouvir isso? Já teve pessoas que fizeram um vídeo na época, que já me procuraram, que já estiveram comigo na SUDEC, e que eu estou criando a ponte para resolver os problemas. Porque eu estou lá para servir, nunca foi diferente, não vai ser diferente agora. e vamos lá. Você tomou uma decisão que é porrada de um lado, que você apoiava, e porrada do outro. Porque também não é fácil. Você não marchou, não fez a campanha com o Jerônimo. E, de fato, a turma lá, eles mesmos falam. Primeiro vamos acomodar os nossos, depois a gente acomoda os outros. E aí você chega dentro desse universo. Um critério de mérito. A porrada dói mais qual? Aí, A dos seus novos aliados ou dos seus de Aí- sempre aliados? aí vem uma surpresa, Paulo. Eu fui muito bem recebido. Eu vou lhe dizer 2 receios que eu tive. Um foi nesse movimento, nas minhas primeiras idas aos eventos. Encontrei muitos evangélicos que, de alguma forma, se sentiram muito satisfeitos com a minha chegada, porque careciam de uma representação, alguém que pudesse ser a voz deles naquele ambiente e enxergar em mim essa possibilidade. E mesmo os que não eram evangélicos, me receberam muito bem, políticos e tal. Até porque, nos meus embates na Câmara, eu tive muitos embates com a oposição da época, mas eu sempre o fiz de forma muito respeitosa. Então, as pessoas, eu confrontava as ideias, mas nunca as pessoas. Então, a relação era boa, a condução era boa. Se tivesse sentar para conversar, por exemplo, Fabiola Mansur, uma das pessoas que foi minha colega vereadora e minha colega deputada. Como vereador e como deputado, nós tivemos muitos embates. Sim. Mas, pessoalmente, a gente se dá muito bem, não tem dificildade nenhuma. A gente conversa, a gente senta. Ela tem boas ideias. É possível isso. Ela tem boas ideias, né? Inclusive, ela está, por exemplo, agora em um movimento de atenção à mãe de filhos com necessidades especiais, que é uma carência muito grande. Enfim, então, eu consegui ser muito bem aceito.
E uma outra preocupação que eu tive, o grupo que eu saí, tipo, as pessoas, porque eu fiz amigos lá de dentro. E obviamente que não foi uma decisão pessoal, não quero mal a ninguém, como eu disse aqui, quero muito bem a Neto, a Bruno, né? Aí eu fiquei com esse pensamento, até que eu fui em um evento e eu vi como as pessoas me receberam. E elas me dizendo exatamente isso, independente da posição que você tomou agora, estamos juntos, a gente conhece você, conhece sua seriedade. E de alguma forma, aí me permitam dizer o nome, mas algumas até admitindo, não, de fato, a turma não cuidou bem de você. Acabou provocando essa saída porque não cuidou bem de você. Então, havia uma espécie de compreensão da decisão que foi tomada, né, no campo político. Foi o primeiro ano que você recebeu o cartão de Natal. Primeiro ano o quê? Que recebeu o cartão de Natal. Cartão de Natal? Eu recebi, era abandonado, recebeu a ligação, cartão de Natal. Não, isso foi aí o primeiro não ano, né? Ó, você tá falando, eu vou lhe dar um exemplo aqui, ó. O dia que eu... Viu como é o pessoal do que PT? eu era secretário. Ó. Mas não, você não vai gostar dessa, não. Eu era secretário. Aí, no dia da minha despedida, eu retornei para a Câmara. E a prefeitura tinha um grupo dos secretários, né? No dia da minha despedida, então, tá todo mundo no grupo. Parabéns, Heber, parabéns, tá? Pô, foi um excelente trabalho, foi muito bom ter você aqui, tá eu agradecendo. Aí, era aniversário de um dos filhos de Roma. E eu fui, quando eu cheguei lá, logo na entrada eu encontrei com o Neto. O Neto olhou para mim, é seu aniversário, né? Tá todo mundo te dando parabéns. Entendeu? Porque ele não sabia. Pô, ele é o prefeito. Ele era o Mas prefeito. muita coisa aconteceu. Ele é o prefeito. Eu tava E o seu saindo da coração? Era o gestão dele. secretário. E seu Ei, coração agora ela vai cristão? fazer contorcionismo. Você entendeu? Ei, Vai fazer agora contorcionismo explique, agora. explique. E seu coração cristão é o- condolente, que eu é- sei que você é. Eu dei risada. Eu nem disse a ele o que era. Eu só dei risada. Tá vendo? Tá vendo como Mas as coisas? observe. Aí eu vou Pensamento dizer. cristão. Isso não me impediu de apoiá-lo, de fazer nada depois de outro momento. Mas é o jeito. Paciência. É a forma de lidar. Eu Mas- entendi. Na verdade, mas Neto, Neto ficou com as 99 e não foi pegar a ovelha. Eu Ele- entendi. Ele é mais mal rodeado do que qualquer outra coisa, né? Porque talvez esse é o papel muito de um assessor, de chegar e falar assim, olha, perceba isso, perceba aquilo. Eu acho que isso Assessor inteligente. é essa blindagem que fazem em Neto. Aí eu vou dar um depoimento que eu vou falar até com o coração. Essa blindar o cara de botar Neto como aquela figura que Antônio Carlos Magalhães era e podia ser, porque o período era outro, Sim. hoje o momento é diferente. Não, exatamente. Essa blindagem que fazem de Neto, essa coisa de botá-lo num pedestal, de falar e não ser uma pessoa comum. Tanto que ele tá até se esforçando agora para exatamente ser isso. É a pessoa que chega, cumprimenta todo mundo antes de chegar. Antigamente já passava, Sim. né? Então, isso prejudicou muito ele nessa última eleição? Não precisa eu apenas dizer isso. Eu acho que isso ficou evidenciado e muitas pessoas colocaram isso, né? Não só essa blindagem, como essa convicção de que estava tudo caminhando muito bem e que daria certo, né? Inclusive com decisões que ele tomou que acabaram sendo fundamentais, né? Decisivas no processo eleitoral. Mas é como você disse. Aí você diz, Neto morreu. Eu não acho, Não. certo? Eu acho De que ele é forma jovem. A alguma. política não cria isso. Ninguém morre Morre na política, política. exatamente. Ninguém morre. Nem quando enterra. Exato. Não morre. Exatamente. Exatamente. A Não, e ideia- ele, a ele é ideia uma, fica, ele é a ideia um, fica. exatamente, ele é uma prova É. disso porque o avô Exatamente. faleceu, mas Ele- a ideia, o ideal acabou. mas Apesar de eu achar que Otto é mais carlista do que ele. Mas é uma opinião Sim, somente sim. minha. mas ele Você tem tá todas as polêmico com esse condições, episódio aqui hoje, hein? ele tem todas as condições de evoluir, crescer, Sim. redefinir, né, os rumos dele. É novo E ainda, ele tem novo, minha idade, então é novo. É, Ele exato. não pode dizer que ele é velho, é novo, Exato. tem minha idade, é novo. Agora me permita, Paulo, falar uma coisa que Luma falou há pouco aqui, do ambiente, de onde a gente está. A gente tem criado muitos rótulos dentro do processo político, né? E tem confundido fatos com opiniões. Então, por exemplo, um fato, nesse episódio meu, o fato foi que eu deixei de apoiar Neto e fui apoiar Jerônimo, isso é um fato. Uma opinião, a Hebe abriu mão dos princípios, a Hebe abriu mão dos valores, isso é uma opinião, que algumas pessoas querem tratar como fato, mas é uma opinião, porque de fato não tem nada. Então, a política hoje tem permitido que as opiniões se estabeleçam como se fato fosse. E a gente criou essa ideia do PT e das pessoas que são expoentes no PT que nem sempre condizem com a realidade. O que o PT é diverso e sabe, inclusive, trabalhar com essa diversidade de pensamentos. Então, eu tenho as minhas convicções e não abro mão delas. Defendo a vida, defendo a família, defendo a pureza das nossas crianças, né, contra a ideologia de gênero. E isso não me impede, ou não impede a eles de sentar comigo.
de me ouvir, de interagir. Eles têm essa característica, essa forma de lidar. E falando especialmente de Jerônimo, governador, Jerônimo é católico. Jerônimo tem uma formação cristã muito afim. No evento que a gente Mas fez... você sabe que a teologia da libertação invadiu a Igreja Católica, né? Eu sei, mas não quer dizer que ele é. Você entendeu? Você sabe que a Igreja Católica foi disseminada, Eu inclusive, sei, pelo mas não, comunismo. isso, mas não quer dizer que... Ela tá lá desarticulando tudo. Pronto. Mas não quer dizer que ele é. Você entendeu? Porque ele, pessoalmente, tem uma postura muito católica. Ele. E outras pessoas com quem eu converso, diferente daquilo que a gente ouve. Quando você senta para conversar Você acha com que as algumas pessoas- personalidades do PT, o que você ouve da conversa é muito diferente da ideia que as pessoas têm. O que eles têm feito, e aí é um dos desafios que nós temos na política hoje. Nem Lula é extrema esquerda, nem Bolsonaro é extrema direita. Não, Bolsonaro não é. Mas ambos estão tendo que dialogar com os extremos para fazer maioria. E nesse diálogo dos extremos, eles acabam criando esse ambiente. Então, quem é da esquerda, fica fácil rotular Bolsonaro de extrema direita, Isso. porque ele tem que dialogar com a extrema direita. Quem é da direita, fica fácil rotular Lula de extrema esquerda, porque ele tem que dialogar com a extrema esquerda. Mas nenhum dos dois estão na ponta. Os dois estão mais se aproximando do Esse meio. discurso Um mais à é esquerda, outro mais à perfeito direita. pro palanque. Pro palanque é ótimo. Daqueles 90 dias de eleição, que são 45 Sim, oficiais. um discurso é mais é duro. ali, perfeito. né? Agora, para governar, você precisa do centro. Do centro. Aí o governo fica de centro-esquerda ou centro-direita. Exatamente. É a maioria Bolsonaro não fez um governo de extrema-direita. Bolsonaro fez um Não governo de fez. centro-esquerda e Inclusive- muitas vezes centro. E, inclusive, foi no Muitas governo vezes Bolsonaro que centro-direita, passou centro. muitas pautas progressistas. Do Foi mesmo. um dos conflitos Exato. com conservadores. Porque, Foi no governo porque ele Bolsonaro. tinha que dialogar com o centro. Exatamente. Que é uma Tudo das certo. coisas que eu coloco. A gente, às vezes, fica imaginando, ó, o que eu falo hoje, Luma, eu falo antes. Eu não acredito em Salvador da Pátria. Então, eu nunca Tem vi como. ninguém como Salvador da Pátria. Nunca vi Bolsonaro como Salvador da Pátria, nunca vi Isso aí. ninguém. Perfeito. E tem pessoas que, infelizmente, inclusive dentro da igreja, estão enxergando a pessoa como Salvador. Idolatra. Exatamente. Talvez Estão seja colocando o numa ponto da posição... pessoa não querer encarar a realidade Eu que a acho gente que- vive. eu acho O assim, cristão eu- sabe que eu vai não sei- chegar um momento que a gente vai ter que se dissociar desse mundo material. Sim. Entendeu? Porque a gente entende qual é a narrativa correta. A gente entende que é o Cristo, o Salvador, que é a ressurreição e aquilo ali. Sim. Não tem como mudar. Então, tem cristão que ainda tá pegado muito à materialidade. Então, aparece qualquer norte, as pessoas dizem, não, ele vai resolver o problema da corrupção. Não, ele vai E o que resolver. você E não colocou aí é vai. importante, E porque não vai. nem todo mundo compreende que esse possível salvador da pátria que ela acredita ser, não resolveu todos os problemas. Ao contrário, alguns até se agravaram. Porque não é assim que funciona. E como, A e política como, e você como não a tem que história tomar, se tem que repete, né? construir Porque decisões. O tempo o inteiro. discurso de Collor para se eleger chegou a hora de acabar com os marajás. Collor, Exatamente. Collor. Tô falando de Collor, presidente da República lá atrás. Tadinho de Collor como- foi condenado já. Mas aí, eu tô falando Sim, como uma mas coisa é o muda, é o discurso. discurso. Aí você, vou acabar. Tanto que esse negócio de combate à corrupção hoje. O novo. A gente sabe que foi a esquerda que começou com o currículo do combate à corrupção. sim, Tem exatamente. vários vídeos de Lula, vamos combater a corrupção. Exatamente. Vindo Lula do defendia processo o eleitoral armamento de civil Collor. há de muito Collor, tempo que atrás. era de direita. Você tá entendendo? Vindo de um processo Ele eleitoral traduzia de essa Collor. narrativa. Era Porque de esse é o direita. discurso que Collor botou na Aí cabeça é. do... Aí Agora é, a Beto. teoria da ferradura, né? Pois que é. de alguma forma Você tava acaba- falando, você tava Servindo. falando aí da teoria do ser e do que é, né? Sim. Você não concorda que o político, né, de antigamente, o político, né, que você falou aí, que você e por exemplo, deu o exemplo de você e Fabiola, né, que caminhavam em destinos opostos, porém se respeitavam enquanto política. Sim. E hoje em dia, o extremismo, a pessoa que quer se surge, né, emerge como uma nova liderança política, ela está sendo muito enfática, muito ferrenha, aquele negócio. Você acha que isso também não atrapalha esse Totalmente. diálogo político, não? Completamente. Vide aqui, ó. Você vê que você não pode ir para um outro governo dialogar, você está falando de diálogo, Sim. né? Às vezes você não pode concordar 100%, mas se você está sendo bem tratado, se você está podendo desenvolver seu trabalho, se você está podendo fazer tudo o que você não fazia em um suposto governo que teoricamente tinha umas pautas mais alinhadas com você e você de outro lado está se encontrando mais Suposto governo, não. O governo existiu, mas não funcionava pra ele. suposto governo, porque eu trato como suposto, eu não trato como Meu Deus, que governo. absurdo, jornalista É. extremista Não, ele tá esquerda. falando se ele ganhasse a É. eleição, se Neto ganhasse a Então eleição. assim, O suposto é Eu que tô se falando fosse, sobre- se acontecesse. segue o fio do caminho. Então Pronto. você não acha que esse extremismo
e a falta de pessoas que de fato querem fazer a política, né? A política é a arte de você dialogar, de você estar lidando realmente com todos e todas, Sim. né? E todes também. É você estar lidando com Ora todo por mundo. ele, ora por ele. Ora, tá lidando com todo mundo. Você acha que isso a política está se perdendo? Influencia totalmente. Quando você tem duas pessoas conversando, quando uma perde os argumentos, o que é que ela faz? Ela vai começar a falar mais alto, ela vai de repente agredir, ela vai resolver alguma coisa? Não. Então, infelizmente, a política está nesse nível. As pessoas estão deixando de trazer argumentos para a mesa e estão simplesmente tentando impor a sua posição sobre o outro. Eu estou certo, você está errado, então acabou. Aceite que você está errado e que eu estou certo. Eu aceito qualquer esquerda no debate. Como Mas eu você não aceito avalia? gente Não, o morna. trabalho que Como vocês você fazem aceita aqui o pessoalmente, veja bem, aí é um testemunho positivo. Vocês estão aqui, é extremamente importante isso, porque vocês vão divergir, mas vão estar aqui pensando juntos, trazendo. É o que falta, a gente E não é nesse- obrigado a e concordar, nesse não. contexto, Esse como é que podcast você vale avalia? diamante. Nesse contexto, como é que você avalia a Assembleia Legislativa de hoje com a Assembleia Legislativa quando você era deputado estadual? É isso, observe. A Assembleia, eu posso dizer que ela ainda está em formação, né? Ainda é início de governo. A gente falou aqui de Raimundinho JR, por exemplo, foi eleito pelo PL, já, E já tá né, lá, já se vice-líder. aproximou e vai Mas já construir. tiveram algumas tretas nesse início do ano que você está acompanhando. Exato. Observe, você tem ali pessoas que foram eleitas, cada um de um nicho diferente. E você tem, alguns são mais da extrema esquerda, que a gente poderia rotular assim, e outros que dialogam mais com a extrema direita. Esses, de alguma maneira, observe, eu não estou dizendo que ele mas estou dizendo que nesse contexto político vai se aproximar um pouco mais, vai dialogar um pouco mais com o público. O outro um pouco O PL está na base do PT. Pois é, o PL não está na base, não. Sendo bem honesto. Raimundinho vice-líder do né? governo, mas na não verdade, dá. tá lá e cá. Tem Dois lá e votos cá. a favor, dois votos Pronto, contra. isso aí. Exatamente. Metade exatamente. tá. Metade tá. Aí foi uma questão de sobrevivência Sim. interna, né? Enfim, tiveram que se adequar. Uma arrumação. Mas o que é difícil quando você estabelece esses discursos mais extremados, Pronto. porque cria esse ambiente que às vezes tudo é incompreendido. Você acha que é muito assim, é palanque ainda? Ainda tem palanque, né? Tá Tem, todo tem. mundo no palanque ainda? Não, Porque, todo assim, mundo não. porque Mas é bacana tem. assim, porque quando você faz campanha, você vem de sonho. É sonho, eu venho do sonho e eu digo que o adversário é o pesadelo. Isso é campanha política. Quando você está falando de gestão, você é o que der para fazer. Dentro desse cenário aqui, o que dá para fazer é gestão. Isso é gestão. E a gente não sai da campanha. É todo mundo ainda vendendo sonho Mas e ainda observe, falando mas é isso que eu do quero dizer. pesadelo A do gente não vai sair adversário. da campanha, eu não digo nem tanto nesse ambiente estadual, mas a política nacional ainda está muito contaminada pela polarização. Mas só aparece na mídia quem vai falando. Então você vai conviver com isso aqui um pouco, ainda que internamente na Assembleia as soluções sejam encontradas. Isso. Ou não precisou ter aceitação da bancada de governo para resolver o problema do PL. Quer dizer, não, meu irmão, não quero saber não. Se vire aí. Não vai ter nada aqui não. Ou você vem para a base de verdade, ou então fique não. Você quer dizer, não, tudo bem, vamos compor. Você entendeu? Então, veja que na prática o palanque desceu um pouquinho. E por Mas às vezes você falar, precisa- e por Essa falar e sorte vir pra, vai ficar e do vir Raimundinho. pra base de verdade, como é que você tá enxergando aí a chegada do PSDB? Eu acho que... Vai mesmo? Não O sei, Detran? eu não posso falar por ele. Toda a conversa é válida. Mas Eu acho que a figura de Muniz sim. pode ser uma ponte para construir, Ei. mas daqui até lá são outros 500. Né? Tá construindo a ponte ainda, só tem um projeto da ponte. Não A tem nada ponte a ver. não vai vir nunca. Dependendo desse governo, não vai vir. Olhe, ponte? Não, olhe, vem, esqueça a ponte. olhe. Já abriram a estrada, só falta asfaltar, né? Jerônimo, ele tem, nosso governador, tem inaugurado algumas questões assim bem objetivas, inclusive em relação ao tratamento com a Assembleia. Por exemplo, uma das queixas que a Assembleia tinha era a emenda, que Sim. apesar de ser impositiva, não era paga, e o valor menor. Ele tem se comprometido tanto a Parece que respeitar, aumentou, né? tanto a respeitar, como também a um aumento significativo escalonado durante os próximos anos. Vamos falar um pouco de defesa civil. Agora, mês passado, a gente teve muitos alagamentos ali na região de Ilhéus, ali sul da Bahia. Como é que está essa situação? Como é que estão as ações da defesa civil, principalmente ali naquela região que anualmente tem esse problema de alagamento, né? Nós tivemos problemas no sul e no extremo sul, né, no sul, especialmente Ilhéus, né, e no extremo sul a gente, principalmente ali em Cabralha, né, mas também em Belmonte e Porto Seguro. Foram chuvas acumuladas, ou seja, muita chuva em pouco tempo, cada região com sua característica. Se você pegar Cabralha, por exemplo, ela
está ali de frente, né, para o mar com a BR-367, Sim. muitas vezes impedindo a passagem da água. Então choveu muito, é uma terra já com a predisposição para alagamento, a água subiu e não tinha para onde escoar. Então, isso aconteceu lá, aconteceu em Belmonte de igual modo. Nós fizemos ações imediatas, Defesa Civil é sistema, tanto porque a Defesa Civil Nacional, Estadual e a Municipal, como também não é só o órgão da Defesa Civil que age, você tem que agir com outros órgãos, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, CEINFRA, enfim, todo mundo mobilizado. Então nós atentamos para as ações de resposta, Corpo de Bombeiros com salvamento e logo em seguida a Defesa Civil com ajuda humanitária, né? Nós conseguimos dar respostas rápidas, os problemas aconteceram, o evento adverso aconteceu na sexta, no sábado a gente já tinha material chegando lá no extremo sul, graças a Deus a gente conseguiu ter essa organização. Já houve a isso. implantação de sirenes naquela região? Não, nem lá e nem em outros ambientes. Esse é um dos desafios que a gente está buscando implementar. Trabalhar um pouco mais, porque a Defesa Civil você vai ter gestão de risco, gestão de desastre. Sim. Na gestão de risco é antes do desastre. Então você vai trabalhar com essa parte de prevenção, de mitigação e preparação. A gestão de desastre é a resposta e a reconstrução. Nós estamos buscando criar um ambiente na SUDEC para que a gente possa focar mais nessa ação preventiva. Não é fácil, a Bahia é muito grande, são 417 municípios, um tamanho enorme, problemas diversos. Naquela mesma época que nós estávamos cuidando das chuvas ali no extremo sul, a gente estava com a equipe cuidando para credenciamento, para levar água potável nas regiões de seca e com a equipe fazendo treinamento para as regiões de incêndios florestais. Então, às vezes você tem no mesmo município decreto de estiagem e decreto por conta das chuvas, no mesmo município. Então, é um desafio muito grande você fazer uma prevenção, algo desse tamanho, com tanta complexidade. Mas é o nosso caminhar, a orientação que o governador Jerônimo tem dado é que a gente faça justamente esses ajustes, buscando, inclusive, recursos fora, que a gente possa trazer, vendo boas experiências. A Defesa Civil do Espírito Santo fez um trabalho muito bom e montou uma sala de monitoramento com todo o processo de alertas, alarmes, sirenes. O Estado não tem. Hoje não tem. E que a gente, de alguma forma, tem inspirado porque o recurso foi buscado junto ao Banco Mundial. Então, a gente já está buscando isso. Eu lembro que a época você falou o nome do secretário agora, de Salvador. Já tem um tempo já, eu sei. Eu esqueci o nome, você falou. Sóstenes? Não, esse menino, antes de... Osni? O seu amigo, Osni. Sim. Eu lembro que foi a época que foi implantado esse vídeo monitoramento. Isso. Inspirado no Rio de Janeiro. Inspirado no Rio de Janeiro, com a instalação de sirenes, tudo isso. E o governo do estado, há muitos anos, está muito atrás disso, né? Na questão de tecnologia, para poder identificar todas essas áreas de seca, áreas de chuva, áreas de incêndio. Como é que está esse processo de construção, né? Porque não tem. Não é só o governo do estado. Eu digo a você que a política, a cultura de proteção e defesa civil no Brasil, ela é nova. A legislação, por exemplo, é de 2012. Infelizmente, a gente tinha um entendimento que no Brasil nós somos um país abençoado, não tem terremoto, não tem... Só que as mudanças climáticas estão aí mostrando que não tem sido mais assim. Problemas Jacobina mesmo está tendo direto. Tremor de terra. Tremores, E não só lá, mas lá principalmente. Aquela região ali, né? Você tem a questão dos incêndios, por exemplo, acontecia muito na região da Chapada, hoje é na Bahia toda. Sim. As chuvas que aconteciam, essa chuva é de 10 em 10 anos, agora está todo ano, às vezes 2 vezes no ano. Então, infelizmente, essa situação ocorreu e todo mundo, de alguma forma, está tendo que se adequar a essa realidade. Uma coisa é importante dizer, fazer isso na Bahia é muito mais difícil do que fazer no Espírito Santo. O tamanho. Mas a predisposição para isso tem que buscar recursos, como tudo, né? Tem que buscar recursos. Agora, o que é que a gente faz? O nosso trabalho não fica parado. Porque vamos lá. A Defesa Civil não tem essa sala de monitoramento, mas o INEMA tem uma sala de monitoramento que não é exatamente aquilo que a gente precisa, pode ser aperfeiçoado, mas ajuda muito. A gente tem o COI, com aquele sistema lá integrado também, que ajuda muito. Quando é necessário, a gente utiliza. Né? Você tem as atividades nacionais, o IMET, Senad, que fornecem informações também, que contribuem para que a gente possa fazer todo esse trabalho. Quando ocorreu essas chuvas, por exemplo, agora do extremo sul, a gente alertou a população, porque a gente conseguiu nesse diálogo
ter acesso anteriormente Sim. e enviar os alertas tanto para as Compidex, que são as defesas civis municipais, como para a imprensa local, para poder compartilhar isso, né, tornar essa Perfeito. informação conhecida, para que as pessoas pudessem ter atenção, porque estava sendo esperado ali. Existe algum uma trabalho chuva de acima da comunicação média. feito com essas prefeituras, junto com essas defesas civis? A rede é uma municipais? rede de relacionamento montada mesmo. Nós fizemos, Sim. inclusive, um evento esse ano. Repito, a gente não tem só o problema das chuvas, temos outros problemas Sim, também. Então, a gente fez um evento esse ano, chamando as Compidex aqui, criando esse relacionamento. Trouxemos o pessoal do governo federal para dialogar, porque algumas das queixas envolvia essa distância. questão. Por exemplo, nós temos para a operação... A Bahia tem a Operação Água Potável, que no Brasil você não tem. No Brasil você tem a Operação Carro-Pipa, que é uma operação do governo federal, realizada através do Exército. A gente tem aqui na Bahia a Operação Água Potável, que funciona de forma complementar, para que a gente possa dar assistência nesses locais, porque às vezes o tempo do governo federal é um pouco maior. Na Bahia ainda Resposta. existem comunidades que não têm água potável, que vocês precisam levar. Precisa estar distante de alguma forma e ainda não tem. E assim, se você conversar, como Mas eu conversei... isso é recorrente ou é Não é só na temporário? Bahia, entenda. Isso é um problema nacional. Nordeste inteiro. Principalmente nas regiões de estiagem do Nordeste. Mas tem outros locais, você também. Sim. Qual é o entendimento que você tem conversando com a Secretaria Nacional, né? E com funcionários, né? Gente do governo atual, não. É igual a gás. Tem gente que vai receber gás fornecido ali por um encanamento, né? Que permite com que aquele gás Sim. chegue lá. Tem gente que vai receber o gás no botijão de gás. Tem locais que é muito difícil você fazer um trabalho para fazer a água chegar. Entendi. Não tem como, a gente vai ter que ter uma distribuição realmente de uma outra forma para que as pessoas tenham acesso à água. Então, e, claro, qual é a orientação que a gente recebeu do governador Jerônimo? Ó, pegue esses pontos que você tem problema recorrente, sinalize em uma tabela que a gente tem feito com a Larissa, da Secretaria de Recursos Hídricos, e com a SERB, com o Alex, para ver as possibilidades de soluções definitivas. Então, desses locais que a gente fornece água através da operação, os que couberem soluções definitivas, o governo do estado vai ter ação para isso. Os que não couberem, a gente continua fazendo Qual é o através orçamento anual da operação. Defesa Civil? O orçamento Ou vai... não tem? Não, ele vai girar ao final do ano em torno de uns 20 milhões. Mas sempre começa menor. Né? Inclusive, esses dias teve um vereador de Salvador que falou isso. O orçamento é de 2,5 milhões. A gente já ultrapassou muito. Você quer trabalhar lá Isso. com ele na equipe? Não, mas são informações eu quero entender. importantes. Mas ele tá É, interessado. Eu quero entender. São informações importantes. Eu quero entender porque de Por quê? 3, 4 anos para cá, a questão das chuvas e das secas tem se tornado frequente Frequência na no Bahia. sul da né? Bahia. Não só no sul, mas em várias regiões tem se tornado frequente. E eu acho que, por exemplo, quem viu a chuva do ano passado ali em Itabuna, Ilhéus, que se assustou com a força da água, aquela coisa toda. Sim. Então, assim, eu quero entender como o governo do estado está com esse olhar, né? Você agora na superintendência, né? de defesa civil, como se existe um olhar específico, se existe um planejamento específico para que não venham, né, causar mais impactos para a população. Por exemplo, você vê empresários, comerciantes que perderam tudo, né? Você pega depoimentos de pessoas, gente que tá numa casa aqui, aí passa o rio, ficou ilhada pro outro lado. Então existe, é impactado gente que chega no período de seca, que não tem nada, não tem nada de casa, não tem uma água, não tem nada. Né? E a defesa civil é importante para até o diálogo com outras secretarias, no informe disso. Vai aqui a gente está prevendo, né? Porque em Salvador é assim, uma vez eu visitei a sala, aqui, sabe tudo, monitora a cidade toda e tem condições de monitorar o estado. Né? Eu entendo que o estado é mais rico que uma prefeitura. É um pouco mais complexo pelo tamanho. Sim. O tamanho é pelas muito particularidades grande. das regiões também. Exatamente, é muito grande. Nesse Eu aspecto, o lembro Salvador que é mais fácil. Neto iniciou esse projeto, né, quando foi prefeito de Salvador, e inclusive aquele lance de Não, é montar na terra, Codesal. A Isso Codesal, é mas da é isso que ele lembrou Codesal. bem. Foi Mas é isso que eu tô dizendo, foi da época de O hoje. telefone desligou. Aperta. Isso. Aonde aqui? Só dá um toque disso. Foi. É isso que eu estou dizendo. Mas assim, existe a possibilidade, porque são vidas, né? Sim. São A cultura muitas ali cidades. de proteção e defesa civil é uma cultura nova no Brasil, como eu lhe disse. Ainda assim, se a gente for pegar referência de países que têm essa tradição, não quer dizer que não vai ter problemas. Exemplo, Japão e Estados Unidos. São dois países que têm essa tradição,
Tem. Israel é uma senhora estrutura. Mas o Inclusive, aqui, como monitoramento teve é Mariana, constante. Não, é isso. Mas observe, Foi eu o quero dizer IDF que veio que ajudar a os gente. impactos não deixam de acontecer. É isso que eu quero dizer. Então, Sim. quando tem um problema lá no Japão, pessoas ficam desabrigadas, Sim. até alguns perdem a Mas vida. mas E tem com toda a estrutura. alarmes, tem avisos, Isso. tem... O que eu quero dizer é que não adianta a gente imaginar que ao você montar Não uma vai solucionar estrutura, jamais. isso, você vai ter sempre que dialogar. Mas Até se porque, eu por tô na exemplo, minha casa, eu vou saber, ó, vai vir uma enxurrada amanhã, eu vou ficar dentro de casa? Eu vou me Fica. picar. mas aí que dá o detalhe, fica. e vai pra onde? Eu sei que tem Fica. gente que fica. Não, abrigo. por mais que se tenha abrigos ou alternativas, a Secretaria Nacional está pensando em umas casas, em uns modelos de pré-moldados para montar rapidamente, para não ficar só em abrigo. Estão se buscando soluções para isso. Mas quando você chega na casa, às vezes a pessoa está com a casa parcialmente destruída, ela não quer sair, porque é um ambiente que ela se sente segura de alguma forma, Que ela com construiu. tudo, e os bens estão ali, ela não quer sair com medo de saque. Então, não é uma tarefa fácil você tirar as pessoas da área de risco. É um trabalho político Muito, pesado. muito, muito trabalhoso, né? Por uma série de questões. E esse problema que a gente tem de ocupação desses espaços não é simplesmente, né, com toda a necessidade real que existe, a gente montar uma estrutura melhor de prevenção, e é a nossa missão lá. O governador nos chamou com esse foco, a gente construiu o nosso plano de proteção e defesa civil, esse trabalho de ação preventiva, mas existe uma série de outras questões que influenciam nisso. As questões sociais, por exemplo. Salvador mesmo sofre muito, não é só porque tem uma topografia diferente. E esse é o entendimento que a gente procura estabelecer. O desastre, ele não é 100% natural, ele sempre tem ação humana. O evento adverso, ou seja, a chuva forte é natural. Sim. Mas o desastre tem uma ação humana, que foi construir a casa em um local Alguém que limpou um de terreno. risco. Mas você por isso montar que é uma- importante também a transversalidade, né? Agora- É o diálogo da Defesa Civil com com todas outras as outras. secretarias Verdade. para que haja um entendimento, né, Nosso- de todas essas Nosso forças. tempo, eu até esqueci de olhar pro relógio. Extrapolou, Nosso tempo né? extrapolou. Mas Tá vendo como antes a de... pessoa é Tinha grata? 10 minutos só. Mas antes de a gente terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a eleição, porque se eu não falar sobre a eleição de 2024, como é que tá preparado o partido, não sou eu. Né? Eu queria saber como é que tá. Hoje você tá no o PC, fez a fusão com É o Podemos, eu Podemos. queria entender. Podemos 20 agora, juntou, fez um negócio aí. Eu queria saber como é que tá essa arrumação para nível Bahia. Nos municípios, como é que vocês vão fazer, se vocês estão liberados, se vocês só vão compor com os partidos de Jerônimo, se vão como é que vocês vão estar caminhando aí na eleição de 2024? Pronto. Falando de forma bem objetiva, já que o tempo Bem passou, objetivo. a gente, originalmente PSC, nós fizemos uma incorporação com o Podemos, então o Podemos está incorporando o PSC, mas na prática nós estamos fazendo como uma fusão. Então, nós dividimos o Diretório Nacional, a Executiva Nacional, que eu inclusive faço parte. As decisões vão ser tomadas por 2/3, então contemplando as pessoas que vêm originalmente do PSC e que já estavam no Podemos, né? Então tem sido muito prazeroso fazer essa construção, porque tornou o partido maior, mais forte, a nossa capacidade de influenciar no processo eleitoral melhorou. Aqui na Bahia, nós ficamos na presidência, compomos com o deputado federal Raimundo da Pesca, que foi eleito pelo Podemos, o deputado estadual Laerte do Vando, que foi eleito pelo PSC. Nós temos aí vereadores, aqui em Lauro a gente tem o vereador Júnior Neves, lá em Salvador ficaram 3 vereadores, porque vinha um do PSC e 2 do Podemos, enfim, prefeitos, vice-prefeitos. Preferencialmente, nós vamos caminhar com o grupo do governador Jerônimo, preferencialmente. Claro que existem situações específicas onde pode não ser possível isso. Nem entre partidos mais próximos isso acontece. A gente falou de Jacobina aqui há pouco. Jacobina, você tem uma candidatura do PT e o prefeito é do PCdoB. Sim. E pior que agora estão federados. Estão federados. Então, não tem a candidata, se não me engano, é Mariana, do só PT, pode vai ser. sair do PT, vai procurar um outro partido para ser candidata. Ela não vai deixar de ser. Lá Sim. é prefeito, né? É o Tiago, que é Thiago. prefeito. Então, essas situações normalmente ocorrem. Claro que, preferencialmente, a gente vai estar... Estamos construindo um projeto, como eu disse. Não é uma simples adesão, é a perspectiva de você ver o partido crescer, apoiando o governo e sendo apoiado pelo governo, tanto em relação às pautas, princípios, A ideia é valores que eu fortalecer defendo, o como em partido para que ele relação cresça, né? aos projetos políticos também. E Então, você vai sair candidato a vereador? Não, confesso que não pretendo. Eu fui vereador de Salvador 3 vezes, né? Então não é um pensamento que eu tenha a ser candidato. Eu acho que eu posso ajudar, acho até que pode ter uma candidatura mais próxima a mim, alguém que venha, né, daquele campo ali, mas ainda ajustando isso. Maravilha.
Alguma pergunta ou não? Nada. Alguma Meu pergunta? amigo, Mais igual. alguma- mais Ela alguma tá pergunta, feliz, Ari? Não, por enquanto tá tudo tranquilo. Por enquanto, não. Pra né? vir Então, de novo. Pra vir de Meu novo. amigo, suas considerações finais, então, pra gente poder encerrar aqui o programa. E aí, tudo Maravilha. certo? Eu agradeço, Paulo, você, a Luma, a Ari, toda essa iniciativa do Liga da Política. Parabéns. Espero, né, que seja exitoso. Estou sempre à disposição, sempre que quiser chamar para a gente bater um papo, tanto um papo gravado, né, como um papo aqui a gente à Maravilha. vontade, eu estou à Eu disposição. gosto dos dois papos. É, agora maravilha. eu queria te pedir uma coisa. Sim. Manda um recado pra Júnior Neves. Esse Júnior Neves, vai Sim. lá no podcast. O pessoal não vai te morder. Vou falar com E ele. outra coisa, Você você tá- tem dois você tá falando vereadores com você aqui. que não vai morder. tem nove, Quem é que mas vai eu morder? vou dizer. Quem é que vai Quem vai morder? morder Ó, ele? Ari lembrou aqui, né? E eu vou dizer porque até eu não falei. Ele falou: você tem 2 vereadores aqui, Tenóbio. É verdade, Tenóbio é membro do Sim. partido hoje. Mas Tenóbio já conversou comigo, informando, inclusive, que vai sair do partido, e eu já concordei com ele, acho mais do que justo. Mas Porque- vai sair quando abrir a janela ou já Não, se ele o partido quiser tá sair liberado? antes, se a gente puder facilitar de alguma forma, facilita. Se Se não, quiser sair antes, a gente se não na facilita. janela. Não, não quero Não, prejudicar brincadeira, ele não. nada, não é Sim. nada disso. Não, Não, importante, entendeu? inclusive. Mas facilitar para que ele Faz siga o parte do caminho seu dele perfil. exatamente, com tranquilidade. Por Maravilha. isso até que eu não citei, porque Ah, entendi. já há esse entendimento com ele. Maravilha, Acho que então. vai sair. Povo, a gente fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olha como ele está lindo.